Então, 19 de fevereiro, temos alguma voluntária para prece de hoje? Rosângela, Vai a Rô. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, mais uma vez nos encontramos reunidos aqui para continuarmos a leitura do Paulo Estevam. Permita, Pai, que possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, que com certeza também está acompanhando conosco. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, sobre o nosso lar, e que todos aqueles que se aproximarem de nós possam sentir a tua presença. E assim damos por iniciado a leitura da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja, obrigada, Rô. Eu adoro a leitura desse livro porque, por mais moída que a gente possa estar, quando começa a ler esse livro e a gente passa assim o estudo, gente, eu termino super bem. Eu não sei vocês, mas eu termino sempre muito bem. Bom, como tem a Mônica, tem a Cris, elas, né, estão por aqui, chegaram, a gente tá, então, olha só, esse capítulo que nós estamos já é o capítulo 8, né, que é Abigail cristã. E desculpa, o capítulo 9 é Abigail cristã. E nessa, eu vou fazer um rápido reconto assim. O que está acontecendo? A família, né? Yoredeb, Gesiel e Abigail moravam em Corinto. E o que acontece? Aquela cidade naquela época ela era tomada, ocupada pelos romanos. Os romanos não veem o povo hebreu, como uma comunidade eh, que merece muito respeito, principalmente aqueles que são mais pobres. E o que acontece com a família de Abigail, de Estevão, que na época não se chamava Estevão, se chamava Gesiel, conforme, né? Gesiel é um nome hebraico, e Estevão não, Estevão é um nome grego, né? Então, que acontece? Eles já haviam sofrido uma desapropriação, né? Eles moravam numa fazenda e ali viviam do sustento daquela fazenda, mas houve uma desapropriação, eles agora estavam numa casinha muito humilde, etc. E aí, num segundo momento, chega um novo governador, vamos dizer assim, da cidade onde eles moravam, e essa pessoa então resolve tomar aquela casinha que eles viviam. Então, era a segunda desapropriação. E o pai de Gesiel e Abigail, então, ele se revolta e resolve atear fogo na propriedade do cara do romano, Licínio Minúcio, que havia, então, expedido essa ordem de desapropriação. Ato contínuo, descobre-se que foi ele que ateou fogo, e a família toda é presa, os homens torturados, né? O pai foi torturado, açoitado até a morte, Gesiel foi também açoitado. Abigail foi colocada na rua, então ela não tinha para onde ir, ela tinha só 15 anos, e saiu louca pela rua, né? E a única coisa que lhe ocorreu foi ir até a casa de uma amiga da família. E essa amiga, sabendo de um outro casal que também havia sofrido a perda de um filho, exatamente preso, torturado pelos romanos, esse casal de nome Ruth e Zacarias, então, é, abriga
Abigail, né? Toma Abigail como uma filha adotiva. Só que eles estão saindo de Corinto e eles estão de mudança para Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles se estabelecem. é, o Zacarias, então, ele com as amizades dele com o pessoal do Sinédrio, ele então se estabelece porque ele ali vai entrar no comércio de animais. Ele então cria animais, ele cultiva terras, mas cria animais que depois vão ser. eu- Se vocês assistiram The Chosen, vocês veem aqueles animais que o pessoal oferecia ao templo, né? Que É, antigamente eles faziam isso. Então era exatamente aquilo que Zacarias estava fazendo, aquele comércio de animais para o sacrifício, que na época era uma prática, né? E fica aqui a ressalva de que, assim, quem é que vendia para os animais, né? Geralmente eram os doutores da lei, o pessoal do Sinédrio, é que dizia, olha, esse animal está apto para o sacrifício ou não, a gente aceita ou a gente não aceita, né? Sentiu aí, Cris? é. Ai, que lindo, olha Olha ali o só, gatinho. ela é espírita, ela ama a reunião espírita. Minha filha, os nossos pets são todos, porque aqui em casa ninguém perde uma irradiação e um Paulo Estevam. Fica tudo aqui assim, ó, deitado É. aqui dormindo. Mas é interessante a gente ver essas conexões e que essas práticas, na verdade, existem já de tanto tempo, né? E como Zacarias tinha essa conexão com o Paulo, com o pessoal do Sinédrio lá em Jerusalém, então rapidamente ele conseguiu se recuperar. Zacarias havia perdido tudo lá em Corinto, mas quando ele chega em Jerusalém, lógico, ele é um cara de trabalho, ele é uma pessoa honesta e tudo mais, mas pelo suporte das amizades, ele consegue, então, ali se recuperar. E estamos agora já no ano. Estevão, o que que acontece com Gesiel, na verdade? Ele então vai preso, ele é entregue às galés. Naquela época, quem estava lá remando, né? Que eram os escravos remando, já sabia que ia morrer, né? Não, não durava muito tempo, 2, 3 anos, pegava uma doença lá e morria. Mas no caso de Gesiel até pela atitude dele, ele não era revoltado, ele não era agressivo, etc. Acontece dele fazer uma viagem onde ali havia uma pessoa, um romano, de uma escala, eu esqueço agora qual era a posição dele, mas era uma pessoa de uma certa influência. E essa pessoa está muito doente. E ele, então, e era uma doença contagiosa, então o que que acontece? Pega, assim, um escravo e vai cuidar do romano, porque ninguém ali da tripulação do navio iria tomar conta do doente, né? Aí, qual foi o escravo escolhido? Gesiel, porque era o cara, assim, de melhor trato. E Gesiel, sabendo, vendo aquela figura lá doente, ele novamente, sem revolta, etc., ele cuida do doente, ele restabelece a saúde do doente, mas ele contrai a doença. E aí, ao contrair a doença, o pessoal quer jogar Gisele no mar. E o Romano, então, por um ato de gratidão, o que que ele diz? Ele disse assim: não, vamos pelo menos deixá-lo na praia, né? Em algum lugar. É o que acontece com ele, e é assim que ele, ao chegar na praia, alguém o vê e o encaminha à casa do caminho, é onde quando ele então conhece a Pedro, e dali vai todo o entendimento da questão do evangelho, né? Ele começa a ler o evangelho, que na verdade, eram as anotações sobre Jesus e as anotações sobre as experiências de Jesus, anotações essas que já existiam no ano 35, anotações feitas por Mateus, tá?
Tá. Uhum. Obrigada, Ana, por ter dado essa explicação. Imagina. Aí aqui, o que que acontece? Houve então um encontro com Gesiel agora já Estevão foi a única coisa que o Romano pediu a ele. Disse assim: olha, para que ninguém desconfie que eu estou libertando um escravo, então, eu aconselho que você mude de nome. Ele, então, aceitou isso e ele mudou de Gesiel para Estevão. E quando ele muda de Gesiel para Estevão, ele começa, então, naquele movimento de entra ali na casa do caminho, ele está sendo o enfermeiro, ele começa trabalhando como enfermeiro, daqui a pouco ele já está ajudando o pessoal nas obras de caridade, ele já está falando que ele tinha um verbo muito fácil, né? Ele era muito inteligente. E é assim que, fazendo suas pregações, que ocorre aí o encontro de Estevão agora com Saulo. E nesses encontros com Saulo, Saulo fica mordido da vida porque ele encontra uma pessoa tão inteligente, ou mais, na Sim. verdade, do que ele, porque Saulo era um doutor da lei, ele foi à escola, ele vivia Saulo cresceu numa cidade que era universitária, ele foi educado pelos melhores professores gregos da época. E ele era exímio na retórica, só que Estevão já estava ali há anos-luz, e isso deixou Saulo pé da vida. Motivo esse pelo qual Saulo perseguiu a Estevão, condenou e no momento em que estamos aqui, já aconteceu a lapidação, tá? E Gesiel já morreu. Ele então, Saulo, que naquela época estava noivo da Abigail, quando descobre que Abigail era irmã de Estevão, ele Estevão. corta as relações. Quando ele corta as relações, por que que ele faz isso? Porque conforme mandavam as tradições da época, e ele era extremamente rígido naquelas tradições, ele não podia desposar a irmã de um inimigo, de um condenado, né? Então, Ana, quando você diz que ele morreu, lapidação, ele morreu pedrada? por pedrada, Oh, meu foi. Deus. Ele morreu por pedrada. Nossa. Entendi. E aí, o que que acontece? A Abigail, Paulo diz assim, olha, aqui acabou o nosso noivado, não espere, eu não volto a te visitar. E ela ainda fala assim, mas como quem diz assim, mas você vai me abandonar justo nesta hora? E Ana, ele, oi. volta só um pouquinho no pedaço que ela viu o irmão sendo apedrejado, que ela não sabia que ele estava vivo ainda. É, ela não sabia, ela procurou, irmã, os irmãos se procuraram. Só que o irmão procurava Abigail em Corinto, sem saber que Abigail havia mudado para Jerusalém. Não é? E a irmã que estava em Jerusalém, sempre quando sabia de uma embarcação, de alguma viagem, de alguém que estava indo a Corinto, porque ela achava, ela não sabia que a Gesiel tinha sido mandado para as galés. Ela estava procurando uma informação de um rapaz que foi preso em Corinto pelo nome de Gesiel, sem saber que agora ele era Estevão e que ele estava também em Jerusalém. Quer dizer, a Abigail estava em Jope. Jope é 70 quilômetros de Jerusalém, tá? Jope é mais Uhum. próximo do mar. Então, ambos não sabiam que o outro estava vivo. E quando Saulo, então, finalmente ele consegue a expedição da ordem da lapidação, ele considera aquela como a sua primeira vitória como doutor da lei.
Aí o que que ele faz? Ele pede, ele muito vaidoso, cheio de si, ele vai e fala para Abigail, Abigail, você é neste momento que agora você, eu já comprei todo, comprou um enxoval dela, ela não teve, né? Ele muito diretivo, ele foi lá, comprou tudo, roupa dela e tudo. Ela se vestia à grega, porque era como ele gostava de se vestir. Ele era um mundo, Paulo era como o pessoal fala, né? O homem de três mundos, porque ele era de família hebraica, né? Origem hebraica. Ele foi educado nas mais conceituadas escolas gregas, né? Tutores gregos. Falava grego, ele preferia falar Olha. grego. E ele se vestia à romana. Ele gostava, ele é como assim, ele não queria se ver como um cidadão de segunda classe, que era como os romanos olhavam para o povo hebreu. Ele queria olhar de tete a tete. Agora, não porque ele olhava para cima, ó romanos, ó gregos, não, é porque ele queria subjugar o povo hebreu e o povo grego e o povo romano às leis hebraicas, era o contrário. Ele se achava. Então, assim, como ele estava muito cheio de si dessa vitória, que ele chamava de vitória, né? Condenar uma pessoa, imagina, uma pessoa tão humilde, mas É. extremamente inteligente, ele convida a Abigail para passar um tempo com a família, com a irmã dele, Dalila, e nesse período que ele então iria encontrar com a irmã, com a família e tudo mais, haveria a condenação. E ele queria que Abigail estivesse presente naquela condenação. O que ocorre naquela condenação é Abigail pede para ele para não ver. E aí ele diz que não, que como assim? Ele não pode estar lá, todo mundo estará homenageando a ele e ele Não está estar lá. sozinho, né? Ela não está lá, ele queria apresentá-la para a sociedade. Aí ela disse, tudo bem, eu vou, mas você me deixa chegar somente no final, porque obviamente que ela não queria ver aquela coisa. Era uma aberração, embora fosse um costume da época, mas ela não, Não imagina. gostar. Pensa bem, gente, você tá noiva de uma pessoa. Aí qual é o programa que ele te convida para ver o quê? Uma luta de Das MMA. Jesus amado, né? Que negócio nada romântico. Mas ela com um jeitinho, ela nunca batia de frente com ele, tá? Essa Abigail que a gente conheceu, ela nunca batia de frente com ele, porque esse era o problema se alguém se cruzasse no caminho dele. O pai foi morto na frente dela, exatamente, Rô. O pai foi morto na frente dela. Imagina você ser uma criança, 15 anos, e você ver seu pai morrer chibatada após chibatada, né? Muito Morrer aos cruel. poucos. É muito cruel. Tudo era muito cruel. A humanidade naquela época muito embrutecida. É. Então, o que que acontece? Ela chega lá no finalzinho, ele concede a ela isso, esse pedido dela de chegar lá no finalzinho. Detalhe, muita gente às vezes critica Paulo dizendo assim, ele era muito machista, e etc, etc, pela atuação dele com as mulheres, com Abigail. Mas acontece que quem fala assim às vezes não sabe, né? Eu acho que foi até o Haroldo, não me lembro, quem falou isso, não era permitido às mulheres estarem nas instalações do templo naquela época. E Saulo chegou para ela, Abigail, e para a irmã, e disse assim: Olha, vocês vão estar lá. Ele era um doutor da lei, ele era um cara que já estava assim às vésperas de assumir uma cadeira no Sinédrio. Sinédrio, conforme Haroldo Dutra explica, imagina um órgão como o Supremo Tribunal Federal para a gente.
Era o Sinédrio. Quando a comunidade judaica passou mais ou menos entre 700 e 800 anos sob o domínio romano, quer dizer, sob o domínio de vários. Começou pelos persas e dali foram várias civilizações civilizações não, povos que subjugaram os hebreus, tá? É, e como eles haviam então perdido a autonomia política em todas essas como eu ainda falei a palavra ainda há pouco agora, em todas essas ocupações, eles perderam o domínio político, a autonomia política, né? Não havia um líder político, não havia um líder, um governador, mas eles não abriram mão da liderança religiosa. Então, essa liderança era a única que havia restado para eles, que é a liderança do Sinédrio. O Sinédrio era o órgão que ali eles mantinham viva todas as tradições, eles tomavam conta das leis, eles mantinham viva aquela questão da lei, porque era aquilo que dava identidade à comunidade judaica, né? Então, daí a importância do Sinédrio, como é até hoje, tá? É o Supremo Tribunal Federal. Você chegar lá, ocupar uma cadeira daquela, Nossa Senhora, né? É como um Vaticano, tipo assim, nós da religião católica, quer dizer, nós da religião católica, eis para mim, no caso, eu da religião, que já fui da religião católica, em todo lugar tem uma igreja, em todo lugar tem uma autoridade religiosa ali para, né, acompanhar aquela comunidade. No judaísmo não é assim, não. Existe um templo, várias sinagogas. Sinagoga é uma escola, yeshiva. Mas essa escola tem um responsável, que é um cara que necessariamente ele vai ter uma cadeira no Sinédrio. O templo é um só, que é o que está em Jerusalém. Então, eles são tão fechadinhos que é Bom, assim. E ele, Saulo, para você chegar na cadeira lá no Sinédrio, nossa, você tem que ser sabe, o cara, e ele estava muito cheio de si. Quando Abigail chega naquele triste cenário de ver uma pessoa sendo lapidada, ela começa a reconhecê-lo. E nossa. quando ela reconhece, vê, é Gesiel, ela pede para Estevão, ela pede para Paulo, então, parar com aquilo. Paulo pede para parar o processo, traz ele para uma salinha onde somente os três estão nessa salinha, e aí ele diz assim: é impossível que seja. Esse homem se chama Estevão, esse homem, isso, aquilo, não é seu irmão. E quando Estevão, que estava desmaiado, recobra, né, a consciência, a primeira coisa que Estevão faz é olhar para ela e falar assim: Abigail! Ó, Né? Então, ali acontece um diálogo muito bacana, muito importante, assim, porque a Abigail não vai esquecer desse diálogo, e é em função desse diálogo que ela vê o irmão, assim, bem transformado, bem... Transformado, eu não diria, mas, assim, muito... As palavras do que ele falava, ela não compreendia, ela não alcançava. Tudo o que ela imaginava, tudo que ela pensava era: quem é esse Cristo? Mas meu irmão, eu não conheço esse Cristo, mas meu irmão eu conheço. E uma pessoa para chamar a atenção do meu irmão só pode ser uma pessoa muito boa. Então é por esta via que ela então fica interessada em saber quem é Jesus e ela vai conhecer Jesus, né, através de um evangelho. Então agora essa lapidação aconteceu no ano de 36. E a gente tá nessa cronologia, a gente vai anotando, porque, mano, ele não fica dando, assim, ele raramente vai dando conta dos anos, a gente vai seguindo pelas estações do ano, algumas indicações que ele vai colocando, né? Então, aqui, a gente chegou numa parte em que Abigail está na chácara de Zacarias e Ruth, Paulo
a abandonou, não a visitou por 8 meses, não a visitou. Ela ficou profundamente abalada com aquilo, ela ficou extremamente triste, mas não contou nada a ninguém. Foi uma promessa ali que ela fez, um acordo entre eles que ela não falaria nada para ninguém. Ela calou a boca, ela não falou para ninguém, nem de Jesiel, de nada. Ela sofreu tudo aquilo ali calada, mas óbvio que aquilo não fez bem, né? Ela entrou numa depressão muito, muito grande, e essa depressão vai causar consequências graves na saúde dela. Quando Paulo não aguenta mais de saudade, porque ele realmente, o amor entre eles é um amor assim, um daqueles amores raros assim que tem na Terra, porque realmente era puro, né? Um para o outro mesmo. Quando ele não aguenta mais de saudade, ele resolve passar por cima de tudo e dizer assim, sabe, eu sou um doutor da lei, mas sabe de uma coisa, vou lá, como quem diz assim, eu vou lá, depois a gente vê como é que fica, a gente pode, né? Vamos ver se ela não falou nada para ninguém, porque se não falou nada para ninguém, fica tudo, né? Lá entre eles somente. Ele volta a Jope. Ele sai de Jerusalém e vai para Jope. E quando ele chegando lá, a gente pode dar um jeitinho, né? Quando ele chega lá, afinal de contas, ele era o doutor da lei, né? Quem é que ia dizer que não, né? Tudo por baixo dos panos. Aí, não é. Ele era um doutor da lei, ele amava a justiça, mas várias vezes a gente viu no começo do livro que ele dá aquele jeitinho ali para poder conseguir o que ele quer, né? Em prol dos interesses dele, pessoais, né? Então, o que que acontece? Agora ele vai para Jope, chega lá nesse caminho, e aqui é que vem uma reflexão, gente. Nesse caminho para Jope, eu quero que vocês percebam que, quer dizer, na verdade já aconteceu, ele chegou, ele na viagem dele, ele foi o tempo inteiro idealizando esse encontro, como é que ia ser, como é que ele ia se explicar, porque imagina, ele é o cara que mandou matar o irmão dela. Como é que ele ia se explicar, e depois como é que ele iria, o que que ele iria fazer, como é que ele planejava reconquistá-la ou conquistá-la, trazer ela para ele. Ele foi idealizando. Quantas vezes na vida a gente vê um objetivo lá na frente e a gente começa a idealizar, fazer aquele monte. E quando a gente chega lá naquele momento, a gente se depara com a realidade. É. Que é o que está acontecendo aqui com ele. Ele chegou aqui naquele momento, ele estava idealizando como se assim, ele deixou a Abigail naquele momento e o mundo parou. O mundo só continuou para ele, né? O mundo parou. A Abigail ficou lá, estátua, esperando Esperando de ele, né? braços abertos. Esperando. Ele era tão assim, centrado no umbigo, que assim, o mundo parou para o resto das pessoas. O mundo só continuou para ele. Então ele foi idealizando. Mas quando ele chega lá em Jope, que ele vai na casa de Zacarias, Zacarias diz assim para ele, ó, Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Então, realidade, um choque de realidade. Quantas vezes a gente fala sempre isso? Esse livro é para a gente estudar, lendo a história, sim, mas a intenção, Emmanuel escreveu tão bem esse livro, ele escolhe as palavras tão assim, de forma tão criteriosa, que o tempo inteiro ele está ali colocando um paralelo entre o que aconteceu com aquele homem, Paulo Estevam, e a sua transformação, e o que que traz para a gente. Quantas vezes na vida a gente vai ali naquele, ó, idealizando tudo, às vezes num relacionamento, às vezes num plano de, sei lá, de carreira, de estudo, não sei, de família, e depois a gente se depara com a realidade, o que que a gente faz? A gente se revolta, né? É. Não foi o que eu queria, a vida, a gente começa a amargar, a gente fica assim,
E é o que vai acontecer com ele. Porque ele vai amargar, né? Ele vai chegar aqui, a vida vai dizer não para ele, porque ela está no leito de morte, realmente. A vida vai dizer não para aquele homem, vai ser a primeira vez na vida que ele vai ouvir um não e que não tem jeito de consertar, ele vai amargar. Então, olha também que esse movimento muitas vezes acontece com a gente. E como? Muitas vezes, né? Uma outra reflexão que eu queria fazer antes de continuar com a leitura é assim, era para Abigail, estava no planejamento de Abigail, no planejamento encarnatório de Abigail, morrer e morrer assim? A gente nunca vai saber. Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que, se a gente faz um paralelo entre quem era Paulo nessa época, tá? Quem era Paulo? Ele era um cara que ele não era uma pessoa de natureza má, porque a gente viu que nas condenações aqui ele não estava feliz, ele não se comprazia Com sofrimento. com o sofrimento dos outros. Pelo contrário, ele via que ele não encontrava paz, aquilo intrigava ele. Ele disse, mas peraí, eu estou conseguindo, eu estou fazendo, como que eu não Eu estou estou seguindo a encontrando? lei, mas Eu sigo a algo lei, mas eu não algo tem está algo que incomodando. estava É. incomodando. Então, ele não tinha natureza má, né? Ele acreditava fielmente na lei, ele seguia a lei, ele defendia a lei e pela lei ele era capaz de negar a si mesmo. Ele foi capaz de dizer não para Abigail, que era o amor da sua vida. Pois é. Ele negou a si mesmo, né? Agora, vamos lá. A gente consegue enxergar Saulo de Tarso nesse leito de morte como está Abigail? A gente não consegue. Por quê? Não. Qual é a mola central da vida de Saulo de Tarso nesse momento? Qual é o centro da vida de Saulo de Tarso? A lei. Qual é o problema com isso? É com a lei mosaica? Não. A lei mosaica, se você for estudar bem a lei mosaica, ela não é dura. O problema é que a interpretação da lei mosaica que Saulo de Tarso tinha era sem compaixão. Mas ele internalizou, ele trouxe aquilo e por aquilo ele morria e matava, porque ele acreditava que aquilo era o correto. Não. Agora vamos para Abigail. Abigail, ela viveu, ela foi educada não nos mesmos moldes de Saulo de Tarso, mas ela foi educada dentro das tradições judaicas. Ela também, ela sabia da lei, não tanto na profundidade como ele, mas ela sabia o suficiente para obedecer à lei. Só que ela tinha um elemento que a Saulo de Tarso estava faltando, que é compaixão. Ela tinha compaixão, ela não sabia que era Jesus, ela não sabia bem das leis, mas ela tinha compaixão. Mas qual foi o problema de Abigail naquela época? Por que que ela está num leito de morte? Porque ela fez de Saulo de Tarso o centro da sua vida. Foi a idolatria. Ela sofreu a morte do pai? Sim. Ela sofreu a morte do irmão de uma forma extremamente dolorosa? Sim. Mas a gente viu nas leituras anteriores que ela chorava copiosamente, o que mais magoou a ela foi o fato de Saulo tê-la abandonado. Porque Danado, quando né? ele fez isso, ele arruinou com os sonhos de uma vida de casado, de família, de tudo É. que ela nutria. Então, ela pegou Saulo e colocou no centro da sua vida. E, gente, quem é que tem que estar no centro da nossa vida? Deus? Deus. Deus.
Quem tem Deus no centro da sua vida tem uma estrutura dorsal que vai lhe fortalecer, porque acontecendo essas coisas aqui, você não vai ruir, você não vai como é que se Destruir, diz? desmoronar com essas Se decisões. desmoronar. Gente, por uma desilusão amorosa, muita gente se mata. Sim. De uma certa forma, ela se deixar chegar nesse ponto não é um suicídio, mas é uma coisa meio inconsciente, do tipo assim, a vida não vale mais Não nada. Não vale vale mais a pena. a pena. Muita gente mata o outro, e aí você vai dizer, isso é amor? Não, isso é apego, isso é dependência. Ela amava Saulo, sim, o amor era puro, mas neste momento aqui ela sofre por desapego. E quando você idolatra alguém, é isso que vai acontecer. Então, ruiu a estrutura de vida dela. E a gente vai perceber que é isso que está acontecendo depois, porque ela mesma vai dizer, quer dizer, Emmanuel escreve muito bem. Eu gosto muito da forma como ele vai cuidadosamente, a gente vai ver isso. Agora, o curioso é, Saulo de Tarso não estaria nesse leito de morte porque ele, sim, ele sabe negar a si mesmo, só que naquele momento ele negava a si mesmo pela causa errada. Ô, Ana, Hum, vou defender um pouquinho a Abigail. Pensa um pouquinho, ela defenda. está num planeta de provas e expiações. A Hum, morte do pai foi horrível. Ela era super apegada ao pai, apegada assim no sentido de que eles eram muito unidos. sim. O irmão, o pai sempre ensinaram ela super amorosos. Aí ela vê o pai morrer, né? Vamos nos Uhum, colocar no lugar dela. uhum. Depois, eu não sei como é que a mãe dela morreu. A mãe dela morrer Depois, era muito pequena, porque quando muito o livro pequena, né? começa, já diz que quem concluiu a educação de Abigail foi Estevão. Então, você vê, ela tinha um irmão também e um pai. Então, o pai foi morto. Depois, ela vê o irmão sendo morto por aquele que ela tinha como futuro marido dela. Mas aí ela tentou perdoar ele, é, principalmente porque ele estava, vamos lá, cumprindo a lei, né? E Uhum, também porque Estevão falou para ela, né, que não via nele um inimigo. Porque o tempo todo que Paulo estava condenando Estevão e falando coisas dele, Estevão nunca devolveu isso a Paulo, né? Ele sempre foi compreensivo, ele tinha um entendimento fora do normal, né? uhum. E aí ela se vê sozinha de novo. Então, assim, é muito difícil Sim, para você se levantar disso, é muito né? difícil, mas o que que acontece? Na primeira, quando ela vê o pai morrer na frente dela e ela some, ela se separa de Gesiel, ela não sabe onde é que vai parar, ela tá abandonada, ela assim, de uma hora para outra ela perde tudo, ela perde a casa, ela perde a família, perde tudo. Aí o que que aconteceu? Lembra que ela ficou também febril? Ela caiu numa febrão. Ruth e Zacarias também acreditavam que ela não passaria daquilo, mas com o carinho, com a atenção, com, né, o cuidado do casal, ela se recupera. Naquele momento ela conseguiu se recuperar. Qual foi a diferença daquele momento para esse momento de agora? Gesiel faleceu, né? É um baque? É, mas a gota d'água foi o fato de Paulo não ter acompanhado ela, não ter dado um suporte para ela. Isso dói. Isso Dói. dói. Dói muito. Então, aí a gente vai continuar aqui. Só queria dar essa reflexão, porque quem tem Deus como mola, né, sabe quando você vê aquelas pessoas que são assim, os sobreviventes, aquela tá tudo dando contra, mas a pessoa tá ali, sabe, pelejando, mas é a vida. Essa pessoa tem Deus na sua espinha dorsal, tem Deus como sua mola mestra, né? E ela vai aprender isso.
o bonito é que, da forma como Emmanuel coloca aqui, ela vai aprender isso. Nesses poucos dias ela vai entender isso. A gente dando continuidade aqui. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos... Então, estamos no ano 36, sempre faço, começa assim, o ano 36 é a primavera, tá? Que a gente vai ver que ele fala da brisa, do cheiro de flores, etc., primavera. Então, se é primavera, é o quê? Entre abril, maio, junho, por aí, né? Aí, aqui, a Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões. E não à toa dos pulmões, né, gente? Pulmões é o quê? É a doença dos poetas, é a doença daquelas pessoas que estão sofrendo, né, de causas emocionais. E para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido, pálido, né? Como assim? Eu vim aqui para recomeçar a vida. Logo depois que voltou, principalmente de Jerusalém, quer dizer, Zacarias falando, né? Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de um mês entre a vida e a morte, igualzinho quando ela perdeu o pai dela. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acalmou-se abatida. Acamou-se abatida. Gente, as letras começam a embaralhar aqui depois de uma certa idade. Eu não sei o que acontece com esse livro, que as letras se movem. Solicitei tua presença com ansiedade, Zacarias falando, né? Ou seja, ela adoeceu e ficou Zacarias lá mandando recado e ele não entendia, porque ela não abria a boca, ninguém sabia de nada. Ele disse, como assim? O noivo não vem ver a noiva? É, sim, solicitei tua presença com ansiedade a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. Ou seja, ele não tinha dinheiro para mandar ela para uma outra instância melhor, etc. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Olha a preocupação dele. A moça É. lá morrendo, ele. Ai, meu Deus, será que ela contou alguma coisa? Perguntou Saulo aflito. O que é isso? É culpa. De algum modo, de modo algum, Zacarias falando, né? Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento dessa casa, porque ela não contou nada a ninguém, eram de molde a causar-nos dúvidas e receios, mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente de teus muitos afazeres e encargos políticos. Se fosse uma de nós, a gente dizia assim, gente, você não sabe o que foi que aconteceu, Me abandonou. ele me abandonou. Ah, Na eu rua da botava no amargura. Instagram, tuitava, Cancelava ele. cancelava ele. Mas ela não fez isso, né? Ela, Uhum. enfim, referiu-se com gratidão, o Zacarias falando para Paulo, ela referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe disseram teus parentes, que lhes dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato o teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Porque óbvio que todo mundo vai falar, gente, tem alguma coisa errada nessa história, não pode ser assim, né? Mas ela defendia Saulo. Saulo queria dizer alguma coisa, enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Tá vendo? Ele tinha motivos realmente para amar aquela criatura
Oh, do modo como ele amava. é. Apesar do seu esforço para tranquilizar-nos, continuava o marido de Ruth. Temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros. Aqui está a deixa de Emmanuel de dizer assim, ela estava sofrendo de abandono. Porque os pessegueiros é a chave, a palavrinha chave para Emmanuel dizer assim, ó, ela ficava buscando Saulo, ela ficava tentando entrar em conexão com Saulo nos lugares onde eles costumavam passear juntos, de mãozinhas dadas, olhando o luar, cheirando as flores, trocando palavras de carinho, né? Visitava os pessegueiros à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. Eu Ah, entendo ela. Eu entendo perfeitamente a minha filha, Abigail. eu fujo de dor como o diabo foge da cruz. Que Deus me perdoe. Eu sou a Abigail. Eu sou, eu sou a pessoa do denial. Eu vivo assim, não, não, não. Visitava os pessegueiros à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite. Ou seja, ela ia para lá, ela ficava recobrando. Isso não fazia bem, gente. A É. criatura, ela ficava revivendo, tentando, né? Você É, sabe que na medicina chinesa, hum, o pulmão, né, os pulmões são ligados ao. emocional, né? O emocional é a tristeza. Exatamente. A emoção, né, quando a gente faz lá umas coisas, a gente descobre que a emoção é, vamos dizer assim, que é a tristeza. A E- tristeza que sufoca, porque Exato. começa com uma inflamação dos alvéolos. Essa inflamação acontece o quê? Acúmulo de líquido. O que é o Líquido. líquido, senão a tradução de uma emoção, né? A água, o É, líquido está ligado à emoção, ligado a uma má água. né, Que a água retida, o que que acontece com a água retida? Ela apodrece, então ela É. te inflama, né? E aí, por isso que tá. É, ligada. Eu acho, olha, gente, Emmanuel é fogo. Quando ele diz assim, ele podia dizer, apesar de seus esforços para tranquilizar-nos, continuava Zacarias. Não, aí ele diz, continuava o marido de Ruth. Aí você tem que ficar pensando, gente, por que que ele falou é, marido de Ruth e não Exato. Zacarias? Porque ele queria dizer que Ruth ficava ali, ó, Zacarias, essa menina não tá bem, Zacarias, aconteceu alguma coisa, Zacarias, sempre a mulher a intuir o que está acontecendo. no- Era ela que estava de olho, assim, ela foi no pessegueiro, olha lá. Ou seja, Zacarias está Uhum. falando o que Ruth observava, né? A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade que começava a minar-lhe o organismo. Tá vendo? Ela vai aos pouquinhos, né? Uma doença bem capciosa. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui, bastou uma semana, gente, uma semana, olha só. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Ananias vai transformar a vida dela. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou-o em casa dos nossos rendeiros. Rendeiros são os arrendatários. Antigamente o pessoal Alugava terra. alugava terra, né? Abigail encontrou-o em casa de nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. O que que Ananias está fazendo? Ele está trazendo quem? O Cristo que Gesiel conheceu, o Cristo que ela ficava assim, gente, quem é esse Cristo para meu irmão tanto interessar? E quando traz isso, o que que traz? As notícias, as novidades que na cultura
hebraica não havia. A cultura hebraica, a gente já falou aqui, mas era uma cultura extremamente sistemática. É tudo assim. O que que eu tenho que fazer hoje para agradar a Deus? O que que eu tenho que fazer hoje para minha família, para prover a minha família? O que que eu tenho que fazer hoje para cuidar da minha casa? O que que eu tenho que fazer hoje para viver bem? E se alguma coisa está acontecendo comigo, se eu não estou vivendo bem, perdi minha ovelha, é porque Deus está zangado comigo, porque certamente eu fiz alguma coisa para desagradá-lo. Então, essa era a vida essa é a cultura hebraica daquela época, assim, do tipo, é o viver hoje, não se pensava na coisa do espiritual, do amanhã. E vem Cristo e vem dizer assim, gente, esquece isso, o sofrimento daqui não é que Deus odeia, te detesta, não existe isso. Todo mundo é filho do mesmo Pai, amoroso, justo e bom. Quer saber de outra? Existe a vida espiritual, toma conta da tua vida espiritual, porque a vida, a casa é a casa do Pai. Essa é a nossa casa verdadeira. A felicidade é lá, aqui é só um estágio. Então, e essas novidades, ela começa a compreender e trazer aquilo para o coração dela, né? Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Gente, pergaminhos, a gente já falou, pergaminhos eram os escritos que o pessoal escrevia em pele de cordeiro, tá? E Era aí muito eles caro, né? era caro. Então, eles reproduziam aqueles evangelhos que na época que estava circulando eram as anotações de Mateus sobre Jesus. Eles reproduziam isso aí e ficavam passando adiante, né? E ela leu aquilo. Do carpinteiro pisou nos calos de Saulo de Tarso. Paulo. Do carpinteiro atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada leitora do chamado Evangelho dos Galileus, que são as anotações de Mateus. Consideramos a conveniência de Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual. Mas Ruth, tá vendo? Porque o marido de Ruth? Mas Ruth ponderou ser esta agora a sua única distração. Sempre a mulher, né? Sempre a mulher com bom senso. Quer dizer, nem sempre. Eu acabei de lembrar de um aqui. Né? Com efeito, vamos lá. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. Olha o Cristo Consolador, né? Olha aqui. Por quê? Porque agora ela começa a tirar de Saulo de Tarso, tirou Saulo de Tarso lá Do pedestal. pódio, do pedestal, né? E agora ela vislumbra um sonho de vida que é de uma felicidade que não é perene, que não é da terra, né? Então agora ela começa a alinhar, né, essa mola, essa espinha dorsal em Deus, né? Profundas consolações, porém a enfermidade já tinha se estabelecido, já tinha avançado muito, né? Já era tarde. E o fato é que não mais a vimos chorar. Opa! Então, de fato, ela trocou por uma semana, gente. Olha, Uma semana. Uma semana, que raios que a gente passa a vida inteira e a gente não consegue. né? Abafa o caso. Oh, meu Deus! Uma semana. A gente- Imagina só, não mais a vimos chorar. Embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Aí sim, ela está sofrendo ainda aquela questão do abandono, né? Aquela questão da perda do irmão. Aqui sim, é justificável, mas até então ela não sabia lidar com a dor do abandono. Agora ela sabe.
E ela está colocando cada coisinha no seu devido lugar, né? Sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes. Tá vendo? Emmanuel escreve muito bem, gente. Inspirações diferentes, não mais inspiração naquela vida idealizada, com Realizada. aquele cara que ele estava lá no pódio, né? Agora está mais pé no chão. Ela adquiriu o quê? Maturidade espiritual. Ela não tinha. Ela acreditava em Deus, ela tinha compaixão, mas a maturidade espiritual dela ainda não estava no ponto de fazer com que aquele Deus fosse a mola central de sua vida. Ela substituiu por Saulo de Tarso. Agora é Deus, agora é Jesus. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E fala a teu respeito, ela, Abigail, falava a respeito de Saulo, e fala a teu respeito com amor cada vez mais puro. Por quê? Porque esse amor aqui entende a falha do outro. Esse amor aqui não é apego, não é dependência. É um amor que entende a falha do outro e diz assim: tá, mas uma hora ele se acerta. Deixa ele seguir o caminho dele, porque uma hora ele se acerta. E esse é o amor de Deus para com a gente, É. sabe? É por isso que eu digo assim, nós encarnados nesse mundinho aqui, a gente não sabe o que é amor. O nosso amor é egoísta, o nosso amor ainda é muito no sentido do apego, Muito material. do material. Uhum. Exatamente. Gosta de mim ou não gosta de mim? Se ele não está comigo hoje, amanhã ele está com outra pessoa, você quer que É. Oh, com Posso- certeza. estou gravando. Mas, né, assim, então a gente não sabe amar ainda. Como os espíritos mais conscientes, mais maduros sabem. E nesse caso aqui, uma semaninha, vou repetir, ela conseguiu alcançar essa compreensão. Porque também não se tratava de um espírito qualquer, né, gente? Aí ela já imagina quantas indas e vindas ela já não teve. É. Zacarias continua. Dá a impressão. Opa, já quase na hora, viu, gente? Peraí, só mais 5 minutinhos. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Quem conhece, né? Olha a renovação, olha Jesus, né? Essas grandes notícias de um porvir, né? De uma vida espiritual, causa essa transformação nelas. Ou seja, é o conhecimento do Evangelho trazendo essa renovação espiritual, né, para Abigail. Depois de um suspiro, Zacarias terminava. Contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho, dia a dia. Vemo-la inclinar-se para o túmulo como flor que tomba do hastil, quer dizer, do caule, ao sopro do vento forte, né? Aquele que fica assim, ó, você fica assim. Saulo experimentava indisfarçável angústia, penosa emoção revolvia-lhe a alma caprichosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contratar os propósitos, os próprios sonhos da sua mocidade. Ou seja, quando eles revelavam a vitória do carpinteiro nazareno, é como se Jesus estivesse competindo com ele. Assim, sempre a vida centrada nele, né? Uhum. Mas Zacarias perguntou irritadíssimo o doutor de Tarso: por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, ou seja, essa flexibilidade, porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências, né?
Mal sabe ele que a gente aqui está lendo, está vendo que ele interpreta a lei conforme os seus interesses pessoais. O interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou. Antes de tudo, Zacarias aqui foi na veia, na jugular. Antes de tudo, como que dizer, espera aí, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E ele fez o quê? E além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado? Desde que ele via resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria da crença religiosa. Ele respeitou, né? Isso aqui foi bonito. Como Saulo, e Saulo teve que engolir a seco, né? Como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas, sem saber o que responder, o bom homem rematou. Vem comigo, verás que com os próprios olhos. O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. As ideias embaralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenaram-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela Lida. afeição maternal de Ruth, a moça de Corinto, estampava no rosto um profundo abatimento. Quando ele fala assim, a moça de Corinto, aí você fica assim, por que que ele falou a moça de Corinto? Bom, é para a gente lembrar que da última vez que ela estava lá em Corinto, ela saiu de lá doente, né? Doente. Então, é a segunda vez que ela está aqui, só que dessa vez vai. A moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento. Muito magra, a epidemia adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Porque é que, olha, a gente lê trocentas vezes, a gente vai ver coisas. Porque é que Emmanuel está falando aqui, muito magra, a epidemia adquirir a cor de marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Emmanuel está falando aqui o seguinte: todo tempo, uma coisa que chamava a atenção de Saulo, ele tentou muitas vezes provocar Estevão em seus diálogos. Estevão não saía da sua, ele não perdia a calma. A calma estava nos seus olhos, mesmo no momento do apedrejamento. E isso chamava a atenção de Saulo demais, porque ele fazia de tudo para balançar e Estevão sempre ali. E agora é a própria Abigail a expressar essa calma espiritual nos olhos. Olha que bacana. O corpo está morrendo, mas o espírito está mais vivo do que nunca, está renovado, né? Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando renovava-se a dispneia, que é uma crise de tosse, com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, pelas brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Aqui a gente termina para a gente continuar esse estudo é semana sim, semana não, mas aqui nós terminamos para a gente continuar na próxima quarta, após essa próxima semana. Tá bom? Então, é toda quarta, né? Ou quarta sim, quarta não? Quarta sim, quarta não.